sem dúvida, o resultado no final de tomar os 2 gols criou uma certa tensão, né? Para terminar a partida, que se caminhava para terminar de forma mais tranquila. Temos uma sequência pela frente, temos um jogo já no domingo. A expectativa era a gente poder observar alguns jogadores que ainda não tínhamos observado da condição de jogo, porque é também um desejo nosso observar esses novos contratados e também tirar os atletas, já que tínhamos 2 atletas de cartão amarelo. Realmente perdemos um pouco de força sem a bola e demos condições de Nova Iguaçu de chegar muito próximo do nosso gol e acabamos tomando 2 gols. Mas sem dúvida um aprendizado para a gente. Houve uma cobrança nossa forte no vestiário, os atletas principalmente. O futebol não permite nenhum tipo de acomodação e ainda bem que conseguimos aprender essa lição vencendo a partida. Salve, família vascaína! Iniciei o nosso vídeo aí, né, com o Zé Ricardo dando explicações ontem na coletiva após a vitória do Vasco contra o Nova Iguaçu por 3-2. Mas, Thiago, o Vasco ganhou, mas ganhou do Nova Iguaçu, abriu 3-0 e conseguiu, é isso mesmo, sofrer 2 gols de um time que nas 2 primeiras rodadas não tinha feito gol em ninguém. E aí você para pensar, porque o alerta fica ligado. Poxa, se na Série B nós vamos enfrentar times muito mais competitivos que no Carioca, e aí no Carioca o Vasco já tomou 5 gols em 3 rodadas, é isso mesmo, 2 do Volta Redonda, 1 do Boa Vista e agora mais 2 do Nova Iguaçu. Mas o negócio é o seguinte, eu não estou aqui para criticar nem Zé Ricardo e nenhum jogador que entrou. O que a gente precisa entender é que o Vasco tem sérias limitações no seu elenco. Limitações que dificultam muito o trabalho do Zé Ricardo. É isso mesmo. Por exemplo, a gente vê aí muita movimentação no início do ano dos elencos, né, no futebol brasileiro, mas o Zé Ricardo está priorizando aí o time ficar encaixado, o coletivo funcionar, o entrosamento. Por quê? Porque o Vasco tem pouco recurso técnico, poucos jogadores que desequilibram, então ele vai priorizar o coletivo, encaixar para que o Vasco possa ser competitivo, principalmente na Copa do Brasil, que é a nossa primeira decisão contra o Ferroviário. E aí as limitações que impedem o Zé Ricardo de mexer mais no time, principalmente no início do jogo, porque o time do Vasco realmente é ruim. Mostra isso nas substituições. O Vasco 3-0, começa ali a fazer as substituições, o time do Vasco cai bastante e acaba aí sofrendo 2 gols. E não é a primeira vez, contra o Volta Redonda também foi assim e contra o Boa Vista também. E por isso que eu te convido a fazer o seguinte, não critique quem entrou, Galaça, MT, John Sanches, não critique Getúlio, não critique as mexidas do Zé Ricardo. Deixe isso para os passadores de pano. Deixa os passadores de pano fazer essa análise, né? Criticar o Zé Ricardo porque não botou isso, porque não botou aquilo, porque não tirou o Nenê antes. Deixa isso para eles, irmão. Deixa isso para eles, porque mais uma vez, essa é uma frase aqui do canal, o problema do Vasco, o grande problema do Vasco não tá usando a camisa e nem colocando a chuteira. Tá na gestão, que impede e que limita o trabalho do Zé Ricardo a isso. Há muita dificuldade a ele realmente não conseguir fazer um trabalho que ele quer. Ele tem que fazer aquilo que entregam para ele. E o que entregam é muita limitação. Agora eu venho aqui para não falar, porra, Thiago, mas o Vasco tá aí, você só critica. Opa, não critico. Primeira uma coisa, a primeira análise que a gente tem que fazer é a seguinte, o elenco do Vasco perante a grandeza do clube e o que o Vasco realmente, o vascaíno realmente quer brigar de igual para igual contra os Mulambo, Palmeiras, Atlético, o próprio Atlético Paranaense, São Paulo, não dá. Não dá. Agora você olha para esse elenco do Vasco e olha o time do ano passado, você já vê uma diferença. Você já vê uma diferença, porque pelo menos esse time entrega vontade. Agora esbarra nas sérias limitações técnicas que a gestão entregou. E aí eu te digo o seguinte, agora, para onde nós vamos correr? Para onde nós vascaínos vamos pedir ajuda? Se o presidente do clube, ele acha que a vergonha do ano passado, depois de uma 10ª colocação, ele fez um grande trabalho.
e uma grande montagem do elenco. Se liga só. Montar um time que era considerado o melhor time da Série B, o melhor treinador para a Série B. Isso, se vocês olharem os jornais da época, a televisão da época, as pessoas que cobrem o Vasco do ponto de vista de mídia, todos eles eram unânimes em afirmar isso. Isso não é uma mentira, isso é uma verdade. A gente era considerado o melhor elenco da Série B. Então, começamos o ano dessa maneira. O melhor elenco da Série B visto pela mídia e visto pela torcida. O melhor treinador da Série B visto pela mídia e visto pelo torcedor. Então, não é dizer que a gente começou mal, não. A gente começou muito bem, do ponto de vista de montagem de elenco. Entende por que eu te avisei para deixar essa análise de Zé Ricardo ou dos jogadores para os passadores de pano? Porque eu tenho certeza que o Jorge Salgado, nessa reunião do conselho, né, na segunda-feira, colocou os passadores de pano. E colocou também a mídia, que segundo ele, disse que o elenco do Vasco era o melhor da Série B. Com certeza essa mídia, eu não vou nem falar que é isso, é lixo, ou que quer o mal do Vasco, não. É que não acompanha o Vasco. Olha ali para o nome, Marquinhos Gabriel tal, mas não vê o rendimento que nós, torcedores, acompanhamos o dia a dia. E por que eu tô falando isso? Porque se liga só, eu tô aqui com a tabela do Vasco no início do Carioca. No início, o Vasco perdeu para o Volta Redonda e para a Portuguesa, né? Começou ali com um time de base, mas depois você pensa, pô, vai iniciar aí com o elenco principal, o elenco que vai disputar a Série B, vai andar melhor. Porra nenhuma. O Vasco empatou com o Nova Iguaçu, o Vasco empatou com o Caldense, o Vasco empatou com o Botafogo, e na época o Botafogo era horroroso. O Vasco ganhou, sabe de quem? Do Bangu e do Macaé. O Macaé foi o time rebaixado do Carioca de 2021 e o Bangu o 11º. É isso mesmo, o Vasco empatou com o Madureira, o Vasco empatou com o Boa Vista. Cara, ridículo você ter um presidente sentado na cadeira que é tão arrogante que não entende que as limitações, que ele é fraco, que ele não poderia estar ali, que ele está destruindo o Vasco, ele tem a coragem de dizer que montou um bom elenco depois de um resultado desse do Carioca. Tá bom, se até ali o elenco, segundo ele, era bem montado no Carioca, mas depois desse resultado construído no Carioca, era evidente que o time não era suficiente para subir para a Série B. E ele tem coragem de te dizer isso. E aqui, para desmentir o Salgado, eu te trago a opinião de um jogador que estava dentro de campo, que vestiu a camisa do Vasco, que participou desse vexame e pensa diferente desse cidadão. Se liga só. Que o time que está sendo montado, a gente viu que é um time que eles montaram com mais cara de Série B mesmo, que foi o que a gente sofreu ano passado. Nosso time fisicamente era muito mais fraco. Hoje eles estão contratando um jogador mais forte, com cara de Série B. Então espero que eles consigam, que possa voltar para a Série A. E aí, família vascaína, para onde nós vamos correr? Entende agora? Para onde nós vamos correr? Essa é a opinião do Leandro Castan. Era evidente que o time do Vasco era muito fraco, fisicamente, mentalmente era horroroso. A única coisa que eu discordo do Castan, que ele fala que aquele time não era para a Série B. Aquele time do Vasco do ano passado não era para divisão nenhuma. Na Série A, aquele time ia ser o último disparado. Disparado, porque era um time ruim. E um cidadão desse tem a coragem de falar que o elenco foi bem montado. Agora, esse time do Vasco desse ano é fraco, é limitado, mas pelo menos tem vontade, tem entrega. E aqui, para finalizar, eu te trago o Zé Ricardo, que basicamente nessa parte final da coletiva, ele fala que vai ser cobrado e que realmente ele está ali para ser cobrado, mas que a gestão também precisa ajudar, dar ali os recursos, ser mais agressiva no mercado, claro que buscar os jogadores que possam pagar, porque se não pagar também atrapalha ali o pessoal, o clima fica pesado. Então, ou seja, ele falou, torcedor, eu vou assumir minhas responsabilidades, claro, mas nós precisamos de ajuda da gestão. E é o que eu te falo mais uma vez, o grande problema do Vasco não está no campo, não está no treinador, está numa gestão incompetente, uma gestão de merda, que mais uma vez entrega um elenco limitado, um elenco com raça, um elenco com vontade, mais limitado, pouco
para o Vasco da Gama. Vou ficando por aqui. Ouça bem essa resposta do Zé Ricardo, porque eu acho que tem muito torcedor que precisa entender, principalmente os passadores de pano. Fui! Como eu falei com o seu colega anteriormente, o Vasco sabe daquilo que falta ainda nas suas peças, ainda estamos buscando. As dificuldades são muitas, o limite para se contratar é muito grande. Eu tenho um imenso respeito por isso. Sei que acaba muitas das vezes desaguando em cima de mim essa cobrança, e eu não estou aqui à toa. Eu sei que essa cobrança ela vai existir, mas tem muita responsabilidade com as pessoas que estão acima de mim no Vasco da Gama, que sabem que precisam ser agressivas, mas com algum tipo de responsabilidade, para que o Vasco não sofra mais ainda do que vem sofrendo, não só agora, mas talvez em 2, 3 décadas, né? Então, é um momento que a gente precisa ter criatividade, precisa ter equilíbrio. Não adianta sair contratando e depois a gente não ter condição de arcar com os nossos compromissos, não ter condição de ter um ambiente sadio, porque isso acaba influenciando no ambiente e, logicamente, isso acaba sendo um problema também para o dia a dia dos jogadores, para o relacionamento dos jogadores e também para as questões pessoais. Então, eu tô trabalhando com muita responsabilidade ao clube. Eu sei que a torcida, o pessoal quer ver vencer sem tomar gol, com pontas, enfim, com mais contenção, com outras peças que talvez faltem. As trocas eram necessárias, o processo é assim mesmo. Se tinha um momento para que a gente pudesse observar esses jogadores, e que se apresentou até agora, era depois que a gente fez 3-0. Então, assim, não me arrependo de nada, e o risco a gente vai correr porque a situação nos obriga a correr esse risco, né? Sob pena da gente, de repente, lá na frente, precisar do jogador e a gente não ter ainda minutagem nem amostra para saber como é que ele vai render.